Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria da Personalidade, parte 1, os tipos psicológicos. Vamos agora falar sobre os tipos de personalidade segundo Jung. Carl Gustav Jung escreveu em 1923 o livro Os Tipos Psicológicos. Nesse livro ele diz que o comportamento humano não é aleatório e imprevisível. Ao contrário, ele pode ser classificado em determinados padrões, sendo, portanto, previsível, mesmo que essa previsibilidade não seja muito rígida, mas permite que a pessoa tenha uma noção aproximada de quais são os padrões de comportamento do seu interlocutor. De acordo com Carl Gustav Jung, esses padrões estão determinados por 4 funções mentais, onde ele diz que existem as funções perceptivas e as funções julgadoras. Funções perceptivas, ele está se referindo ao modo como a pessoa percebe o seu meio ambiente. Ou a pessoa percebe através dos sentidos, então é chamado de indivíduo sensorial ou sensação, então vamos representar esses indivíduos por S. Repare que a palavra sensação está com S maiúscula. Ou a pessoa percebe o seu meio ambiente através da sua própria intuição. É o indivíduo altamente intuitivo. Vamos representar por N. Repare que na palavra intuição, N está com letra maiúscula. E nós temos também os indivíduos chamados julgadores. O que vem a ser isso? O modo como a pessoa determina, lidera, como a pessoa exerce a sua vontade sobre o meio ambiente. Então, Jung colocou que algumas pessoas são altamente pensadoras, são altamente racionais, então ele chama de indivíduo dominado pelo pensamento, em inglês thinking, então essas pessoas serão abreviadas pela letra T. E algumas pessoas são dominadas pelas emoções, pelos sentimentos, pelos instintos, e essas pessoas são classificadas como feeling, que quer dizer sentimento, então serão rotuladas pela letra F. É importante observar que essas 4 funções mentais vão indicar diferenças comportamentais. Essas diferenças comportamentais, na realidade, são preferências individuais na utilização das funções e atitudes mentais básicas que nós acabamos de mencionar. Posteriormente, baseando nos trabalhos de Jung, 2 mulheres americanas, a Catherine Cook Briggs e a filha dela, Isabel Briggs, posteriormente veio a se casar e adotou o sobrenome Myers. Essas 2 identificaram 4 escalas de preferências e dividindo as pessoas em 16 tipos básicos de personalidade. Então, na classificação de Catherine Cook Briggs e a filha Isabel Briggs Myers, então nós podemos ter um indivíduo extrovertido, voltado para o meio ambiente, ou introvertido, voltado para si mesmo. O indivíduo que ele percebe o mundo pelos sentidos, sensação, ou pela intuição. O indivíduo que toma as suas decisões basicamente pelo pensamento, ou thinking, ou pelo sentimento, feeling. E aquele indivíduo que, de acordo com o ambiente, ou ele é algo extremamente dominador, é um líder, então chamado de julgador, ou é aquele tipo de pessoa que prefere mais deixar por conta dos outros o poder de decisão. Então, Myers e Briggs, agora no caso a filha e a mãe, criaram um sistema de classificação que recebeu o nome de Myers-Briggs Type Indicator, ou MBTI, que é um teste psicológico que permite a identificação de perfis de personalidade, perfis de liderança, perfis de colocação profissional, perfis de relacionamentos sociais e vários outros atributos e qualidades pessoais. Mais uma vez queremos lembrar,
Não existem tipos melhores ou piores, mais inteligentes ou menos inteligentes, mais saudáveis emocionalmente ou menos saudáveis emocionalmente. Porque dentro de cada um dos perfis que nós estaremos abordando, podemos ter pessoas muito inteligentes, pessoas menos inteligentes, pessoas mais emotivas, pessoas menos emotivas, pessoas mais saudáveis, pessoas menos saudáveis. Então, devemos ter sempre em mente, não existe um tipo melhor do que o outro. O que a pessoa tem que ter em mente é que ela tem que ser o melhor possível dentro do seu próprio tipo. Na segunda parte do nosso curso, quando nós estudamos a respeito dos componentes da personalidade humana, fizemos algum teste que nos permitiam avaliar se uma pessoa tinha um perfil bem instintivo ou um perfil não instintivo. Então vamos chamar de perfil instintivo IT. O perfil não instintivo, não IT. Como assim? Se na avaliação do perfil instintivo a pessoa tivesse um score superior a 5 nesse aspecto, então nós classificaríamos como perfil instintivo. Por outro lado, se o score fosse inferior a 5, igual ou inferior a 5, classificaríamos como não IT. A mesma coisa foi feito no momento da avaliação do perfil emocional. A pessoa poderia ter um perfil emocional, ou feeling, que vamos chamar de F, ou um perfil não emocional, não F. A mesma coisa valia também para o perfil sensorial, um perfil S ou um perfil não S. E o mesmo valia para o perfil volitivo, um perfil VL ou um perfil não VL. Então, a pessoa seria considerada IT, F, S ou VL se na avaliação específica daquele perfil a pessoa obtivesse uma nota ou um score superior a 5. E seria considerado não IT, não F, não S, não VL se seu score fosse igual ou inferior a 5. Lembrando que raramente uma pessoa vai ter notas extremas nesses perfis, porque todas as pessoas estarão transicionando entre um perfil e outro. No que se refere ao aspecto cognitivo, a avaliação não foi feita se a pessoa seria cognitiva ou não cognitiva. A avaliação foi feita se a pessoa teria um perfil mais lógico-matemático, que vamos chamar de LM, ou mais filosófico-existencial, que vamos chamar de FE. Lembrando que se na avaliação, se o score para lógico-matemático fosse superior a 5, a pessoa seria considerado lógico-matemático. E na avaliação do filosófico existencial, se o score fosse superior a 5, a pessoa seria considerado filosófico existencial. Mas, mais uma vez, lembramos, raramente nós vamos ter um indivíduo que seja só lógico-matemático ou só filosófico existencial, porque as pessoas sempre transicionam entre os dois extremos. Olhando-se para essa tabela das preferências do Myers-Briggs Typological Inventory, inventário tipológico de Briggs e Myers, nós temos que entender que analisamos os diferentes perfis e vimos que quando uma pessoa apresentar um perfil maior ou igual a 5 até 10 de IT, perfil instintivo, então nós vamos chamar essa pessoa de pessoa IT. Por outro lado, se o seu perfil IT for inferior a 5, ou seja, de 0 a 5, então nós diríamos que essa pessoa é não IT. A mesma coisa vale para o perfil emocional, o F, feeling em inglês. Se a pessoa apresentar de um perfil um valor de F maior que 5 até 10, então ela será F. Mas se o seu valor for de 0 até 5, será não F. A mesma coisa para o S, o perfil sensorial, acima de 5 até 10, então nós temos o S, abaixo de 5 nós temos o não S. E para o perfil VL, de volitivo, se for maior ou igual a 5 será volitivo, menor que 5 será não volitivo. Então observe que aí nós estamos considerando 4 aspectos: o IT, não IT, o F, não F, o S, não S,
o volitivo ou não volitivo. Agora, observe que com relação ao aspecto cognitivo, nós não vamos considerar como sendo cognitivo ou não cognitivo. Ao contrário, nós vamos analisar se a pessoa no aspecto cognitivo tem um perfil mais lógico-matemático ou um perfil filosófico-existencial. Então, se o seu perfil lógico-matemático for superior a 5, igual ou mais que 5, até 10, nós temos o perfil LM lógico-matemático. Por outro lado, se essa pessoa, no que se refere ao perfil filosófico-existencial, se apresentar um score igual ou superior a 5 até 10, será então um FE. Nós já vimos como que é calculado cada um desses valores de perfis. Agora o nosso interesse é entender a relação entre esses diferentes perfis. Então, observe. Nós temos o indivíduo IT, instintivo, não IT, não instintivo. O indivíduo F, feeling, o emocional, ou não F, não emocional. O indivíduo S de sensorial e o não S, não sensorial. O indivíduo lógico-matemático, o indivíduo filosófico-existencial, o indivíduo volitivo e o indivíduo não volitivo. Por outro lado, quando nós observamos essa classificação, percebemos um ponto bem curioso. O primeiro ponto é que, normalmente, a pessoa altamente instintiva também é uma pessoa altamente emotiva. E a pessoa que não é instintiva também não é emotiva. Então, ao invés de nós termos 10 opções aí, como é apresentado na primeira parte do gráfico, podemos resumir a apenas 8 opções. Então, o indivíduo instintivo e o indivíduo feeling serão classificados só como feeling. Por outro lado, o indivíduo não instintivo e o indivíduo não feeling serão classificados só como não feeling. Para os demais, nós vamos manter por enquanto o indivíduo sensorial, não sensorial, o lógico-matemático, filosófico, existencial, o indivíduo volitivo e o indivíduo não volitivo. Mas Jung continuou o seu trabalho e observou alguma coisa a mais. Esses 8 perfis poderiam ser resumidos a apenas 6, aonde ele observou que o indivíduo não feeling, o indivíduo não emotivo, normalmente é um indivíduo extremamente lógico-matemático. Então, nós podemos pegar o não F e o lógico-matemático e vamos chamar de T, de thinking, a pessoa que é dominada essencialmente pelo seu pensamento, pela sua racionalidade. Por outro lado, o indivíduo não sensorial normalmente é uma pessoa mais voltado para aquela parte filosófica existencial. É um indivíduo altamente intuitivo. Então vamos chamar ambos de N, de intuitivo. Os demais perfis não mudariam substancialmente. Mas aí entra a figura de Catherine Cook e a filha dela, Isabella Myers, aonde nós vemos que esses 6 perfis agora serão modificados nos seus nomes, aonde o indivíduo feeling continua sendo feeling, o indivíduo thinking, pensador, continua sendo T, o sensorial continua sendo S e o intuitivo N continua sendo N. Porém, o indivíduo volitivo agora é chamado de julgador e o indivíduo não volitivo é chamado simplesmente de perceptivo. Mas as duas observaram um outro aspecto extremamente importante. O foco de atenção das pessoas pode ser voltado para o meio exterior, que seria o indivíduo extrovertido, ou para o meio interior, o indivíduo introvertido. Com isso, nós acabamos chegando a 8 diferentes aspectos ou funções que nós teremos que levar em consideração.
sendo elas classificadas duas a duas. O E, o oposto do E é o I. O F, o oposto do F é o T. O S, o oposto do S é o N. O J, o oposto do J é o P.